Quem é o Consolador em João 14? Muitos entendem a frase, outro Consolador, em João 14, verso 16, como um ser divino totalmente separado, diferente de Cristo, chamado Deus, o Espírito Santo. Mas isso é uma verdade? Vamos dar uma olhada mais de perto. João 14, 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Dará. Indica que a vinda do Consolador ocorreria em algum momento no futuro, a partir do momento em que Jesus proferiu essas palavras. E em João 7, 39 diz que o Consolador só seria enviado quando Jesus fosse glorificado. No entanto, Jesus, falando do Consolador no versículo 17, disse: Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Como pode o Consolador que ainda não foi enviado estar habitando com os discípulos? Quem é este Consolador que estava com os discípulos, mas que também viria consolar os discípulos de uma outra forma? Será que é porque o Consolador que eles conheciam e habitava com eles, é o mesmo Consolador que virá, e se referem à mesma pessoa, de uma forma diferente? Veja o que disse Jesus. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora Jesus se identifica como o Consolador, que habitava com eles, mas que voltará de uma maneira diferente, manifestando-se espiritualmente, para habitar neles. E observe como um dos discípulos de Jesus, Judas, não o Iscariotes, ficou confuso no versículo 22, perguntando a Jesus: Como é que te manifestarás a nós, e não ao mundo? Observe que Judas não estava confuso quanto a quem iria se manifestar. Ele sabia que era Jesus, pois ele diz: Te manifestará. O te indica que ele sabia que era Jesus, mas a sua dúvida era: como ele iria se manifestar? Judas entendia claramente quem era o Consolador, que era Cristo. Ele apenas não entendia como. Ellen White, explicando João 14, diz que Cristo devia se manifestar a eles, e ainda estar invisível ao mundo, era um mistério para os discípulos. Eles não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles estavam pensando no externo, na manifestação visível. Eles não podiam se dar conta do fato de que podiam ter a presença de Cristo com eles, e ainda ele ficar despercebido pelo mundo. Eles não entenderam o significado de uma manifestação espiritual. O conceito de Cristo vindo de forma espiritual, através de seu Espírito, invisível ao mundo, era difícil para os discípulos de Cristo compreenderem. E assim como os discípulos, muitos hoje não entendem esse conceito de uma manifestação espiritual. Eles estavam só pensando no externo, na manifestação visível. Não podiam entender as palavras de Cristo, em seu sentido espiritual. E especialmente os adventistas trinitarianos, não conseguem compreender essa manifestação espiritual de Cristo. Eles têm o mesmo problema que os primeiros discípulos. Não compreendem que podem ter a presença de Cristo com eles, e ainda ele ficar despercebido pelo mundo. Ellen White disse que eles não conseguiam compreender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Ela também havia escrito um ano antes o seguinte: Ao dar sua missão aos seus seguidores, Cristo não lhes disse que ficariam sozinhos. Ele lhes garantiu que estaria perto deles. Ele falou de sua onipresença de uma maneira especial. Ide a todas as nações, disse ele. Ide até os confins do globo habitável, mas saibam que minha presença estará lá. Trabalhai com fé e confiança, pois nunca chegará o momento em que eu vos abandonarei. A garantia de sua presença constante foi o legado mais rico que Cristo pôde deixar aos seus discípulos. 5 vezes em João 14, Cristo disse que era Ele que seria o nosso Consolador. A única coisa que os apóstolos não entendiam era como Cristo poderia se manifestar a eles e não ao mundo. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Versículo 20. E vós em mim, e eu em vós. Versículo 21. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Nós, pai e filho, viremos a ele, e faremos nele morada. Esses textos deixam claro que Jesus estava se identificando como o Espírito Santo, o Consolador, não em sua humanidade na sua forma visível, física e corpórea, mas em uma manifestação espiritual, espiritualmente despojado da humanidade. Daí a designação, outro Consolador. O versículo 28, na verdade, fornece um resumo das passagens mencionadas, afirmando o seguinte: Ouvistes que eu vos disse, vou, e volto para vós. Na forma humana, Jesus era o Consolador deles, que habitava com eles visível e fisicamente. Mas na forma espiritual, ele habitaria neles, por meio do seu Espírito, invisível ao mundo. Explicando esta questão, Ellen White diz: Impedido por sua humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte pessoalmente. Era, portanto, para sua inteira vantagem, dos discípulos, que ele deveria deixá-los, ir ao seu Pai, e enviar seu Espírito para ser seu sucessor sobre a terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele representaria ele mesmo, como presente em todos os lugares, por seu Espírito Santo, como onipresente. Esta citação é muito clara em dizer que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Mas, lamentavelmente, alguns tentam dizer que o ele mesmo, como visto no texto, deve ser lido como significando que o ele mesmo fosse Deus Espírito Santo, despido da humanidade. Mas o significado da palavra despido significa livrar-se de algo que você tem. Por isso não faz sentido interpretar isso dessa maneira, já que todos concordam que o Espírito Santo nunca teve uma humanidade para ser despida ou libertada. Só Jesus se tornou humano. A citação inteira é focada em Cristo, dizendo que ele pode ser onipresente. O próprio Espírito de Jesus representa a si mesmo, ou seja, sua presença humana. É a mesma presença humana que estava com os discípulos, só que agora de forma invisível. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, separada de Deus e de Cristo, como ensina os trinitarianos, como o próprio Espírito Santo, pode ser despido da personalidade humana, se ele nunca teve uma personalidade humana? O que Ellen White está dizendo é que o Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo, desprovido da personalidade da humanidade. Em outras palavras, enquanto Jesus estava aqui na Terra, cumprindo sua missão, ele não estava exercendo um espírito onipresente. Isso porque, impedido por sua humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte pessoalmente. Ele não poderia ter uma verdadeira experiência humana, se tivesse usado essa capacidade. Mas, depois que sua obra na Terra foi concluída, ele retomou sua glória divina e começou a exercer essa capacidade divina novamente. Ele removeu uma restrição que tinha, enquanto estava na Terra. Ele não se dividiu, mas o Espírito procede dele, fluindo dele. A limitação que havia sobre seu espírito enquanto ele estava fisicamente aqui, foi removida. Ele agora pode estar presente em todos os lugares, como o onipresente. Ele agora é onipresente novamente. É por isso que ele teve que subir, para que ele pudesse receber do Pai essa capacidade, e assim pudesse estar com seus discípulos, não importa onde eles estivessem na terra. Assim, há um homem no céu, que é verdadeiramente humano em sua forma, mas onipresente em seu espírito. Ele está novamente exercendo um atributo da divindade por seu espírito. É por isso que Ellen White diz: Ele diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Pelo Espírito, o Pai e o Filho virão e farão sua morada com vocês. Ellen White, explicando João 14, versos 16 a 17, diz: E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado Consolador. Outro texto em que a Bíblia nos diz claramente quem é o Consolador. A palavra grega, parakletos, traduzida como Consolador, em João 14, é traduzida também como advogado. Em 1 João 2:1,
afirma claramente quem é o Consolador. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, Paracletos, Consolador, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Deus revelou claramente que Jesus Cristo é nosso Consolador. É por isso que em 1 Coríntios 15, 45, nos é dito: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, foi feito o Espírito vivificante. Outro ponto importante. A palavra outro nem sempre significa uma pessoa diferente. Em 1 Samuel 10, 6, encontramos um uso da palavra outro, onde Samuel ungiu Saul e disse-lhe: e o Espírito do Senhor virá sobre ti, e com eles profetizarás, e serás convertido em outro homem. Sabemos que Saul não se transformou em um indivíduo totalmente diferente. Saul ainda era Saul, mas a experiência que ele teve fez dele um outro homem. Da mesma forma, também aconteceu com Cristo. O Consolador que viria é outra versão, invisível, espírito, da mesma pessoa de Cristo, e não outro indivíduo totalmente diferente. João 14, 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, Alos, Consolador, para que ele possa permanecer convosco para sempre. Em João 18 e 20, João usa a mesma palavra outro, Alos, que Cristo a usou, em João 14, 16. João 18, versos 15 e 16, diz: e Simão Pedro seguiu a Jesus, e também outro, Alos, discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no palácio do sumo sacerdote. Mas Pedro estava na porta do lado de fora. Então saiu aquele outro discípulo, Alos, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou com a que guardava a porta, e trouxe Pedro. Observe que, embora João tenha escrito outro discípulo, ele estava realmente falando de si mesmo. Sabemos que foi João, pois o comentário bíblico inspirado de Ellen White confirma. Depois de abandonarem o mestre no jardim, 2 dos discípulos ousaram seguir, à distância, a turba que levara Jesus preso. Esses discípulos eram Pedro e João. Os sacerdotes reconheceram João como bem conhecido discípulo de Jesus, e deram-lhe entrada na sala. João falou em favor de Pedro, conseguindo entrada para ele também. Simão Pedro seguia Jesus, e outro discípulo também. Esse discípulo, João, era conhecido do sumo sacerdote. João usou outro para falar dele mesmo, pois João, o orador, estava falando dele mesmo na terceira pessoa, como outro discípulo. Vamos ler João 20, de 1 a 4, onde João usou a mesma palavra alos, que Cristo usou. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. João se descreveu como um outro discípulo e Jesus também se descreveu como outro consolador, pois ele nos diz: eu voltarei para vós. Então, outro, pode significar a mesma pessoa, de uma forma diferente, sim ou não? Sim, com certeza. Jesus costumava se referir a si mesmo, na terceira pessoa, como se estivesse falando de outro indivíduo. Veja alguns exemplos. Estas palavras falou Jesus, e levantou os olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para dar a vida eterna a todos quantos lhe deste. Eu lhe digo que ele os fará justiça rapidamente. No entanto, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Após sua transfiguração, Jesus disse aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. No caminho para Emaús, Jesus disse a seus companheiros de viagem desavisados:
Porventura não convinha que o Cristo, como se fosse outra pessoa, padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Observe o que o espírito de profecia diz sobre o encontro de Emaús. Mas eles ainda mal suspeitavam quem era seu companheiro de viagem. Eles não achavam que o objeto de sua conversa estava andando ao seu lado, pois Cristo se referia a si mesmo como se fosse outra pessoa. Então, quando Ellen White falou da terceira pessoa da divindade, ela está usando a linguagem da terceira pessoa, que Cristo e João usou, para se referir ao próprio Jesus de outra forma. Quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ele foi glorificado, pois só assim ele poderia voltar para nós em seu espírito, despido da personalidade humana. Por isso João disse: o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E o que era a glorificação de Jesus? E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Foi um retorno ao poder da divindade, para que ele pudesse ser onipotente e onipresente e estar em espírito com todo o seu povo em todos os lugares ao mesmo tempo. Que eles estudem o 17º capítulo de João, e aprendam a orar e a viver a oração de Cristo. Ele é o Consolador. Ele habitará em seus corações, tornando sua alegria plena. À medida que pela fé olhamos para Jesus, nossa fé atravessa a sombra e adoramos a Deus por seu maravilhoso amor ao dar a Jesus, o Consolador. Claramente, Ellen White afirma quem é o Consolador. É Cristo Jesus. O Salvador é o nosso Consolador. Isso eu provei que ele é. Cristo é tudo para aqueles que o recebem. Ele é seu Consolador, sua segurança, sua saúde. Fora de Cristo não há luz alguma. Porque as igrejas adventistas estão fracas, doentes e prontas para morrer. A razão pela qual as igrejas estão fracas, doentes e prontas para morrer, é que o inimigo tem exercido influências de natureza desanimadora sobre as almas trêmulas. Ele, Satanás, tem procurado tirar Jesus de sua vista como Consolador, como alguém que reprova, que adverte, que admoesta, dizendo: este é o caminho, andai nele. É isso que Satanás tem feito. Ele tem procurado tirar Jesus de sua vista como Consolador. Só Jesus é o verdadeiro Consolador, pois somente ele foi tentado como nós e tomou a nossa natureza. Quem está mais qualificado para nos confortar, além de alguém que viveu e sofreu como um de nós, e sabe como é ser tentado? É também Cristo que nos dá poder para vencer o pecado, pois foi ele quem venceu o pecado na cruz. Então, a partir do dia de Pentecostes, Deus enviou o Espírito de seu Filho para seus corações, clamando: Abba Pai, como está em Gálatas 4:6. Paulo diz: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Espírito vem do Pai e do Filho. Cristo sabe como encontrar o homem em todas as circunstâncias, como elevá-lo e fortalecê-lo, e imbuí-lo da natureza divina, como soprar o sopro da vida sobre ele, dizendo: recebei-vos o Espírito Santo. As declarações apresentadas aqui, e muitas outras, demonstram claramente, em linguagem inequívoca, que Cristo é onipresente por meio de seu próprio Espírito. Um ponto digno de nota é a necessidade de distinguir a presença real, literal de Cristo do seu Espírito onipresente. A pessoa real de Cristo tem uma personalidade corpórea, e seu eu, visível e físico, limita-se a uma presença local, ministrando no céu. Ele é onipresente somente por meio de seu Espírito. E assim, podemos de fato ter a presença de Cristo conosco.